Olá! O nosso Momento Mulher está começando. Estamos nas plataformas de Instagram, Facebook e YouTube. Nosso tema está sendo 26 histórias bíblicas de mulheres que são exemplos para nós. E hoje nós iremos falar de Rebeca. Antes de começar a leitura, eu gostaria de mostrar algumas imagens para vocês dos eventos que nós tivemos agora no mês de maio, para o Dia das Mães, aqui na IPI. Nós tivemos a UCP, fez uma homenagem para as mães, fez um jantar para as mães. A SAF também fez um caldo maravilhoso para as mães. E a EBD também teve a sua participação e fez também um domingo especial, uma manhã especial para as mamães. Foi muito agradável, muito bom. E parabenizo todas as mães, já passou, mas vocês sempre merecem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Rebeca. Nossas referências bíblicas são Gênesis 27, do versículo 1 ao 17, Gênesis 24, do versículo 2 ao 4 e Gênesis 24, do 57 ao 59. Façam a leitura em casa, vocês vão amar a história de Rebeca e de Isaac. É uma história romântica muito linda que nós temos dentro da palavra de Deus e que traz muito exemplo para nós mulheres, para as mães, donas de casa, né? E prestem bem atenção na história de Rebeca. Primeiro, quem era Rebeca? Era a esposa de Isaac e ela teve 2 filhos gêmeos chamados de Esaú e Jacó. O que Rebeca realizou? Ela obedeceu ao chamado de Deus para se casar com Isaac, que era filho de Abraão. Tudo aconteceu quando ela tirava a água de um poço. Um homem pediu um pouco de água para beber e Rebeca, muito educada, deu água a ele e também ofereceu tirar mais água para os camelos dele. E lá dentro da palavra de Deus, esse homem fala para Deus que essa mulher escolhida, ela ia dar água para ele e ainda ia alimentar os camelos. E foi o que Rebeca fez. Ela deu água para ele e ia e voltava lá da fonte e dava água para os animais. E ele ficou observando Rebeca. Este homem era servo de Abraão e estava em uma missão muito importante para o patriarca de encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. Lembram da história de Abraão com Sara? Lembram a promessa de Deus para Isaac, né? Que eles teriam um filho, né? E esse filho seria que Abraão ia povoar toda a terra, né? Através desse filho. E Isaac nasce, né? Abraão é provado, né? Ele leva Isaac para o sacrifício e Deus fala com ele naquele momento, é um momento tremendo na vida de Abraão e de Isaac. E agora, Isaac já é homem e Abraão escolhe uma esposa para ele e ele tira essa esposa lá do seu povo, lá da terra dele. Ele quer uma mulher que seja da terra dele, do povo dele, para se casar com Isaac. O servo orou a Deus pedindo que o abençoasse nessa jornada. O servo percebeu como Rebeca era trabalhadeira e hospitaleira. E com isso, sentiu que Deus havia respondido à sua oração, mostrando como ela era a escolha certa para casar com Isaac. O servo conheceu a família de Rebeca e a descobriu pelo que o servo estava fazendo ali. Ele contou para os pais de Rebeca a sua missão e como Deus havia atendido o seu pedido. Ela concordou em ir com ele e se casar com Isaac. Gente, nesse pedacinho a gente vê ali, né, o trabalhar de Deus na vida do Isaac, na vida da Rebeca, sem conhecer ele. E quando ela chega em casa, o irmão observa que ela estava cheia de joias, né? E vai lá agradar aquele homem, aquele servo, né? A sua mãe fica preocupada e queria que ela ficasse lá mais um tempo, né? Mas acontece que Rebeca tinha certeza de que aquilo era a vontade de Deus para a vida dela.
Rebeca casou com Isaac e teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Deus revelou que o filho mais velho, Esaú, seria servo do mais novo, Jacó. E quando Isaac foi dar a Esaú a bênção da primogenitura, Rebeca fez Jacó receber a bênção no lugar de Esaú, pois sabia que essa era a vontade de Deus. O que nós podemos tirar de lição da vida de Rebeca? Olha só, desde lá do começo, né, de quando o servo foi lá no poço, a gente já vê que ela era uma jovem, né, respeitada, que ela era uma jovem caridosa, amorosa, né? Ela era uma mulher modesta, trabalhadora e hospitaleira, né? Nós vemos a hospitalidade dela com aquele homem, mesmo sem conhecê-lo. Essas qualidades a fizeram ser uma boa esposa e adoradora do Senhor. Rebeca era uma mulher corajosa e confiante. Sim, nós também somos mulheres corajosas e confiantes. Nós temos que ter intimidade com o nosso Deus, buscar a Deus, orar, falar com Ele, falar dos nossos problemas, falar da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos esposos, né? As meninas que ainda são solteiras, né? Orar, pedir a Deus um esposo, um homem de Deus e entender o propósito de Deus para a vida delas, né? Ela, ouvindo tudo que o moço de Abraão havia relatado para ela e sua família, prontamente decidiu que aceitaria o desafio de deixar a sua terra natal, deixar a sua parentela e ir para uma terra desconhecida, onde se casaria com um homem que ela nunca tinha visto. Gente, olha só, ela nunca viu Isaac. Ela não sabia se ele era novo, velho, feio, bonito, quem era e se realmente era verdade. Mas ela confiava em Deus e ela sabia que aquilo era o propósito de Deus para a vida dela. E hoje a gente tem lá, né? É celular, a gente conversa com todo mundo, você vê as pessoas, você se relaciona com as pessoas, você sabe com quem você vai se relacionar. E mesmo assim, a gente não ouve, a gente não presta atenção naquilo que Deus quer para nós, né? E a gente tem que observar isso. E Rebeca é um exemplo muito grande disso, de confiança em Deus. Esta é uma coragem extraordinária de Rebeca, seguida de grande confiança, crendo que Deus estava lhe preparando um futuro de bênção. Rebeca tinha intimidade com Deus. Rebeca era uma mulher que tinha intimidade com Deus e nós vemos isso quando ela começou a sentir a luta dos filhos no seu ventre, que ela sentia um brigando com o outro lá dentro da barriga. A Bíblia diz que ela foi perguntar ao Senhor e o Senhor lhe respondeu de forma profética como seria a vida de seus filhos e o que estava reservado para o futuro deles. Somente uma pessoa que tem intimidade com Deus consegue ouvir e entender a sua voz. E nós precisamos ter intimidade com Deus, ouvir a voz dele e saber que aquilo às vezes pode parecer para nós perigoso, né? Ela não sabia de nada de Isaac, mas se é a vontade de Deus, faça, obedeça ao Senhor, porque Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Rebeca era uma mulher modesta, trabalhadora e hospitaleira. Lembrem disso, essa é a nossa lição de hoje. Rebeca era uma mulher corajosa e confiante. Rebeca tinha intimidade com Deus. E agora nós vamos para a nossa Dicas da Amélia. Hoje uma dica muito importante para as mulheres. Vamos lá? Dicas da Amélia. O nosso Dica da Amélia de hoje vai ser sobre economia de amaciante concentrado. Nós vamos pegar um amaciante concentrado, aquele que vem menos, né? Que é aquele concentrado mesmo, gente. Tem que ser esse, tá bom? E o álcool. Ah, pra quê? Nós usamos na máquina uma tampinha dessa,
né? Dependendo da quantidade de roupa de amaciante. Então, esse amaciante bate lá naquela roupa e vai para o varal. Bom, usamos uma tampinha. Só que o que nós vamos fazer agora é usar uma tampinha de amaciante para várias lavagens de roupa e a roupa vai ficar perfumada e macia. Ah, será que vai? Ah, eu garanto que vai. Essa dica foi a Samira que deu para nós. Então, nós vamos precisar do amaciante concentrado, do álcool e da água. E, como sempre, eu tô sempre trazendo aqui, né, um esborrifador, que é algo prático que a gente tem que ter em casa, né, e nós vamos fazer com ele. Ó, vamos lá. Uma tampinha de amaciante e vai dar, gente, para várias lavagens de roupa. A gente pega essa tampinha, põe na máquina e é uma batida de roupa só. Mas agora nós vamos aprender. Vai ser uma tampinha dessa para várias lavagens de roupa. Vamos lá. Eu não trouxe o funil, mas nós vamos ver se vai passar aqui. Tá indo. Uma tampinha de álcool, nós vamos pôr. E aí, nós vamos completar o restante do frasco com água. Aí vocês escolhem a fragrância do amaciante direitinho, do cheiro que vocês gostam em casa, que vocês estão acostumadas. E o que acontece? Você vai lá pôr a roupa para bater, você não vai colocar o amaciante na máquina. Simplesmente, a hora que você colocar a roupa, o tecido no varal, prestem bem atenção, no varal. O que você vai fazer? Você vai lá com o esborrifador e esborrifa na roupa toda que já está no varal. Gente, olha só, esse tanto, isso aqui rendeu isso aqui tudo. Então, se você lava roupa no mês, 5 vezes no mês, isso aqui vai dar para o mês inteiro. Para você esborrifar em todas as roupas, a roupa vai permanecer mais cheirosa, né? E mais macia ainda. Façam essa dica e depois vocês comentem aqui comigo, tá bom? Chegamos ao final do nosso programa. Hoje nós falamos de uma mulher especial, Rebeca, que foi esposa de Isaac. Hoje nós ficamos com a lição de que Rebeca era uma mulher modesta, trabalhadora, hospitaleira. Rebeca era uma mulher corajosa, confiante e ela tinha intimidade com Deus. Fica para o seu coração a história de Rebeca de hoje. Muito obrigada. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.